Olá, tudo bem? Deixa eu compartilhar com você aqui uma meditação neste dia. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim, ó: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam o bom testemunho. Observa bem, o livro de Hebreus, ele é uma carta que foi escrita a todos aqueles que eram descendentes, filhos de judeus. Foi uma carta direcionada a todos aqueles que eram naturais, descendentes de judeus, nascidos no povo judeu, que haviam se convertido ao cristianismo. E diante das perseguições que eles estavam sofrendo naquela década, após a morte de Cristo, e após a propagação do Evangelho por meio dos apóstolos, houve uma grande perseguição ao povo de Deus. E a gente conhece um pouco dessa história, né, de morte, morte das formas mais absurdas que podemos imaginar. Diante de toda essa perseguição, muitos desses hebreus estavam desistindo do cristianismo e voltando para suas práticas antigas religiosas. E o escritor de Hebreus, que é um anônimo, né, a teologia especula muito, dizendo que talvez foi o apóstolo Paulo, mas alguns estudiosos dizem que a forma como o escritor de Hebreus se expressou não é muito o perfil do apóstolo Paulo. E aí outros dizem que talvez fosse o Lucas. Mas enfim, o escritor, que é um anônimo, ele começa a trazer um entendimento acerca de quem é Cristo e quem somos nós em Cristo e qual é o nosso papel neste processo. E no capítulo 11, ele fala acerca da fé, que é a única razão pela qual nós somos salvos. A salvação vem mediante a fé em Cristo Jesus. E agora o escritor de Hebreus, no versículo 1, ele fala, que eu acho muito lindo essa tradução da Bíblia King James, eu acho muito profunda essa tradução, que ele diz que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Olha só que interessante. E aí, no versículo 2 em diante, ele traz uma galeria de homens do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que tiveram esta fé. Porém, fé esta que se consolidou lá em Abraão. Tanto que Abraão se tornou o pai da fé. E todos nós hoje que pertencemos ao cristianismo, ao judaísmo e ao islamismo, todos nós somos filhos de Abraão. Somos irmãos e filhos de Abraão mediante a fé. Só que todo o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento como nós conhecemos, ou a Antiga Aliança, enfim, toda ela aponta para Cristo. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Malaquias, o último profeta, todo o contexto bíblico aponta para Cristo, para o Messias, para aquele que veio resolver um problema causado lá no Jardim do Éden, que foi o pecado. Mesmo no Jardim do Éden, Deus já profetizou lá, Deus já revelou lá, que haveria um que iria nascer de uma mulher e que a serpente iria morder o calcanhar dele. Porém, ele iria esmagar a cabeça da serpente
ia pisar na cabeça da serpente e esmagar a cabeça da serpente. Então lá, quando Adão e Eva pecaram, Deus já estava revelando o Cristo que viria, e nós já conhecemos essa história. Inclusive nós comemoramos dia 25 de dezembro o nascimento daquele que veio por meio de uma mulher, do ventre de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, e que ele agora seria aquele, o prometido das nações, da qual iria nascer de uma virgem, e agora ele iria pisar a cabeça da serpente. Então Deus já deu, houve um problema, mas Deus já tinha uma solução. E a partir desta revelação, todos os homens do Antigo Testamento caminharam com esta promessa. Então observe que todos esses homens do Antigo Testamento, eles são uma inspiração para nós. Eu ouço muitas pessoas falando assim: o Antigo Testamento não serve mais, porque nós estamos na nova aliança, né? Tudo que aconteceu lá, a gente deve desconsiderar negativo. Nós devemos olhar para o Novo Testamento e nos inspirar nesses homens. Sabe por quê? Porque eles estavam enxergando, por causa da fé, mediante a fé, algo que ainda não existiu, algo que ainda não aconteceu, mas dentro deles, eles já tinham a convicção de que aquilo um dia aconteceria. Pelos olhos da fé, eles estavam enxergando algo que ainda não existia. É isso que diz Hebreus. É isso que diz Hebreus 11:1. A certeza de que haveriam de receber o que esperavam, e a prova daquilo que não podemos ver. Então eles esperavam. O que eu entendo com isso? Que a fé é a capacidade de enxergar, de ver algo que ainda não existe. Isso é profundo. A fé é a capacidade dada por Deus, mediante a sua palavra. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouço a palavra, eu não desenvolvo essa capacidade de ver algo que ainda não existe. Percebe? Os antigos, eles viram a Cristo. O que Abraão viu? Que ele resolveu abrir mão de tudo para agora seguir uma voz que deu uma direção para ele para ir para um deserto. Uma voz que falou ao coração dele e gerou nele uma fé. Fé esta que abriu seus olhos espirituais e ele conseguiu ver uma terra que ainda não existia, uma família que ainda não existia, nações que ainda não existiam. Hoje no mundo nós somos quase 8 bilhões de habitantes. Desses quase 8 bilhões de habitantes, quase 5 bilhões são cristãos, são muçulmanos, islâmicos, são judeus. Essas três nações, essas três religiões monoteístas são filhas de Abraão. Então Deus cumpriu o que ele prometeu para Abraão. E a única coisa que Abraão tinha era 2 filhos. E hoje nós somos nações, porque Deus cumpriu. Detalhe que Abraão viu tudo isso, mas ainda não existia. O que na sua vida você não precisa existir para você crer. Você precisa ver, para que o que você ver vai se tornar existente por causa da sua fé. Versículo 2 de Hebreus, ele continua: porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. A palavra testemunho não é
eu contar uma bênção que eu recebi. Não é um carro que eu recebi, não é um casamento que eu realizei, não é um filho que eu tive, não é uma faculdade que eu fiz, não é um emprego que eu recebi, não é nada disso. E não estou dizendo que isso é errado, mas a palavra testemunha, ela vem do grego martírias, e martírias vem da mesma palavra mártires. O que isso quer dizer? Um testemunho, uma pessoa que é testemunha, ela está disposta a sofrer violências, ou está disposta até mesmo morrer por aquilo que ela viu, e agora ela confessa. Então, os antigos, por causa da fé, o que aconteceu com eles? Eles morreram. Morreram, mas não existia ainda. Não aconteceu ainda. Mas eles viram e eles creram. O que nós entendemos com isso? Que a fé é uma capacidade de se tornar testemunha. Por que testemunha? Porque agora eu vi. E porque eu vi, eu creio. Abraão viu e creu, mas ainda não existia. Está disposto a sofrer, ou se possível, morrer pelo que você vê e pelo que você acredita. Este é o Evangelho. E a gente conhece a história dos apóstolos. Os apóstolos, irmãos, tiveram um privilégio, porque eles de fato viram a olho nu o Salvador das nações, o próprio Messias. Andou com eles, comeu com eles, dormiu com eles, riu com eles, chorou com eles. O próprio Messias. E agora eles não só creram por aquilo que ele ensinou, mas também viram. Então os antigos nos inspiram, porque eles não viram e eles creram. E os apóstolos viram de fato e creram, ao ponto de Atos 1:8, quando Jesus fala para eles: vocês agora ficarão em Jerusalém. Aguarde em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Descerá sobre vocês o Espírito Santo, e agora vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão falar do que vocês viram e do que vocês creram. Vocês agora serão minhas testemunhas. Ou seja, vocês agora irão sofrer e, se possível, morrer pelo que vocês viram e pelo que vocês creram. Recebem o Espírito Santo. E agora os apóstolos, irmãos, estão dispostos a morrer. E a gente conhece a história deles. Não só deles, mas dos mártires da história da igreja. Um exemplo deles é Pedro. Pedro foi preso por pregar o Evangelho. E falaram: você é igual ao seu mestre? Você é discípulo dele? Então tá bom. Nós iremos te crucificar igual ao seu mestre. E Pedro entendeu isso de uma forma tão profunda, que ele falou assim: eu não mereço ser crucificado igual ele. Me crucifique, mas me coloque de cabeça para baixo. A fé não é uma religião. A fé não é uma cartilha. A fé é uma capacidade de ver. E esse ver vai mudar a sua vida de uma forma tão profunda que você estará disposto a dar a sua vida por aquilo que você viu, mas que não existe ainda. Por aquilo que você viu e agora gerou dentro de você uma fé que Jesus disse que, se essa fé for do tamanho de um grão de mostarda, você terá a capacidade de transportar um monte para o mar. Não é um milagre de transportar o monte para o mar, não, mas é a sua fé que vai ter a capacidade disso. Te desafio neste dia. Precisamos desenvolver a nossa fé.
Precisamos entender a profundidade da fé. Olhar para os antigos do Antigo Testamento e nos inspirarmos nele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Vivemos uma fé rasa. Vivemos uma espiritualidade rasa. Precisamos mergulhar nesta profundidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que em ti o Senhor erga o teu rosto e te dê a paz. Um abraço.